A dor é uma experiência sensitiva e emocional. E a relação de saúde mental e dor crônica? Porque eu vi isso a vida inteira na minha prática. Não tem dúvida que eles estão associados. Fibromialgia. E hoje eu praticamente não acredito, não estou falando que não exista, mas é muito, muito, muito mais raro do que os colegas supõem a questão da somatização ou dor puramente emocional. Exatamente. Eu acho que é um mediador, mas nunca é uma questão de gatilho. Eu vou te contar 2 casos que eu tenho certeza que era emocional. Um foi uma criança com dor no corpo todo, 10 anos, e estava claro, o irmãozinho mais novo nasceu. Atenção, estava o irmãozinho mais novo. Morrendo Com a de ciúme, as dores morrendo desapareceram. de ciúmes. É dor de crescimento, não sei o que, dói, faz exame, não tem nada. Como é que tá? Não, o irmãozinho cresceu. Ele nem fica perto, ele fica fazendo birra quando a gente está com ele. Eu falei, dá mais atenção para ele, que eu acho que é isso. Alguém, um dos pais tem Voltou em 2 meses e as dores, sumiu, doutor. Então, Não tem mais, aí não. eu posso contar que realmente foi uma somatização. E outro foi uma senhorinha, eu lembro dela direitinho, tão bonitinha ela, uns 80 e tantos anos, dor pro corpo todo, na hora que a família toda levou ela no consultório. Todo mundo junto ali, junto parou, a com vida ela. parou para dar Bom atenção sinal. para ela. Quando saiu todo mundo, né, ela viu que eu estava preocupado, entrevistando e vendo e olhando os exames, ela voltou, doutor, não é assim não, viu? Não é desse Não é desse tamanho. jeito a dor não, Mas viu? eu tô conseguindo. Mas assim, pô, fica assim comigo. Olha que bonitinho, Bonitinho. né? Assim, era um jeitinho de Um chamar jeitinho atenção, de mas ela atenção, sabia mas que era. Aí não é nem uma somatização, Não, aí é um uso consciente de um recurso de atenção. é uma dramatização. Exatamente. Porque todo mundo para me dar atenção. Exato. Mas se você for hoje com relação à dor, já que a gente está falando da questão mental, na definição hoje pela Associação Internacional do Estudo da Dor, a dor é uma experiência sensitiva e emocional. Então, óbvio que a gente já está, inclusive, reconhecendo esse aspecto emocional da dor, né? Exatamente. E para complementar, que está associada a uma lesão real ou potencial. Então, às vezes, nem necessariamente a gente tem que ter uma lesão real. Uma dor crônica... Mas está a informação. A informação. É A muito informação. interessante isso. Né? Eu amo a dor, eu amo a parte de fisiologia da dor, acho que é a coisa que eu mais estudo. Mais eu acho humana que tem, né? Fantástico. E ao mesmo tempo que a gente vai aumentando o conhecimento, e realmente nos últimos 20 anos aumentou de uma forma incrível o conhecimento de dor, normalmente a gente espera que vai ficar mais complicado para tratar, mas não, começa a ficar, na verdade, mais simples. Então, tem os 4 mecanismos e tal, mas na prática, gente, ele não é tão complicado, é dar condições para a dor, para o corpo recuperar. O corpo reagir. E a mente faz parte do corpo. O cérebro é uma ferramenta, não não está está desconectado. É o que a gente fala o tempo todo. Nós não somos... Nós dividimos... Como que eu vejo a medicina, Bia? O arco zero da medicina, como seres humanos, nós estamos aqui há 200, 250 mil anos na Terra. O arco zero é quando as pessoas adoeciam e não haviam nem intenção de tratar. Você está sendo castigado pelos deuses, Exatamente. é bruxaria, então não havia nem intenção. Na Bíblia, né, os leprosos ficavam afastados, que era um castigo divino. Aí veio a medicina 1.0, que aí havia intenção de tratar, já não se conhecia isso como um castigo. Já não era um castigo divino. Só que não havia ferramenta, então tratava com titica de galinha, tratava com bile de jacaré do pântano, não sei o quê, né? A cera de não sei quem. Exato. Tudo bem, não tinha ferramenta. Sim, era uma tentativa, a intenção. Exatamente. Então, é a medicina da intenção. Aí veio, mais ou menos no final do século XIX, final dos anos 1900 e tanto, a medicina 2.0, quando a gente começou a ter ferramentas para a gente tratar. Então veio o advento de microscópio, descoberta dos germes, antibióticos. Então a gente começou, como seres humanos, com a intenção de ajudar o outro, a gente começou a ter ferramentas. Ferramentas para isso. Ferramentas para isso. E essas ferramentas a ciência foi aumentando, foi progredindo. Nós tivemos que dividir o corpo humano em partes para a gente ter um avanço mecanicístico dessas doenças. E tudo bem, fez parte da medicina que a gente precisava de fazer, tanto que nós conseguimos aumentar de uma forma muito impressionante nossa expectativa média de vida, né?
Qual que é o problema agora com a gente chegando no século XXI? Essa divisão e essa abordagem mecanicística nos levou a uma longevidade, mas ao mesmo tempo nós não estamos conseguindo aumentar o tempo de saúde que nós vamos ter durante essa longevidade. De funcionalidade, é o que a gente chama de longevidade saudável. É isso. E é aí que entra, alguns médicos falam, tem um americano, Peter Attia, ele fala de 3.0, eu acho que é 2.5. Nós ainda não temos o 3.0. Energia para chegar a 3.0. Para 3.0. 3.0 eu acho que vai ser quando a gente estiver assim, no nível molecular, compreender e tivesse ferramentas para tratar individualmente a genética da pessoa. Então eu chamo de 2.5, que é o que? A gente começa a pensar, ok, nós fizemos essa divisão porque era importante e continua sendo importante estudar, dividido para a gente conseguir melhorar as doenças mais graves para isso, mas eu tenho que entender que essa divisão foi mecanicística. Para eu conseguir tratar o indivíduo, eu tenho que abordar de uma forma integral todos esses problemas. O que você está colocando é que durante um tempo a gente teve que separar para dar conta da complexidade das descobertas, o que está se descobrindo sobre o cérebro, o que está se descobrindo sobre coração, sobre fígado, porque Exato. era muita informação. Exato. Né? Mas que agora essa informação já veio e está na hora da gente começar a conectar.